Você viu que o cachaceiro Lula, ele praticamente já vendeu a Amazônia, entendeu? Pessoal, entenda bem, os Estados Unidos é o país mais interessado na Amazônia. Você se esquece que os Estados Unidos comprou o Alasca dos russos, né? Você se esquece que os Estados Unidos tomou o México, tomou um gigantesco território do México. Você não sabia disso? Os Estados Unidos, há um tempo atrás, tentou comprar um território mexicano, só que os mexicanos se recusaram a vender e os americanos foram lá e tomaram aquilo. Ok? Mas qual é a relação entre aquele território mexicano com a Amazônia hoje? Qual é a comparação que eu faço? É simples. Do mesmo modo que a Amazônia hoje é praticamente inabitada pelo povo brasileiro, não tem população morando lá, não tem quase ninguém morando lá no norte, ok? Do mesmo modo, naquela época que os Estados Unidos tomaram o território mexicano, naquela época, o território onde hoje é a Califórnia, ok? Que era do México, naquela época, aquela região era um completo deserto. O México não tinha mexicano morando lá. Tinha pouquíssimas pessoas morando naquela região, ok? Então, foi fácil os Estados Unidos tomarem aquela região para eles, porque não haveria praticamente resistência, ok? Do mesmo modo que o norte hoje não tem ninguém, então praticamente não há resistência em tomar aquilo ali. Basta você fazer algumas bases americanas, ok? Que, meu irmão, aquilo ali já é deles. Você sabia que o Brasil está completamente cercado por bases da OTAN? Não sabia disso? Pessoal, observa bem essa imagem aqui que eu estou mostrando para você. O Brasil está completamente cercado por bases americanas, bases britânicas e base francesa. Todos esses países que eu falei, que eu mencionei, faz parte da OTAN. Sem falar China e Rússia, que também possuem bases aqui na América Latina. Pessoal, eu peço por gentileza que você compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like para fortalecer e assista o vídeo até o final para você entender. Porque o assunto do vídeo hoje é para mostrar para você, meu irmão, que nós, infelizmente, já perdemos a Amazônia, tá bom? Olha só, pessoal, um país em especial que eu quero falar aqui é a França, ok? A França é um dos países da OTAN, tá bom? A França faz divisa com o Brasil, que é a Guiana Francesa, ok? E por coincidência, o estado brasileiro que faz divisa com a Guiana Francesa é o estado do Amapá. Eu não sei se você sabe, eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, ok? O estado do Amapá é o estado mais isolado do Brasil. É praticamente impossível você ir de carro até o Amapá. É possível apenas através de barco e de avião o brasileiro visitar o estado do Amapá, ok? O Amapá está completamente ilhado do resto do Brasil. E esse isolamento é proposital. Por quê? Porque o Amapá faz divisa com a Guiana Francesa, ok? Pessoal, você já se perguntou por que que no norte existem tantos atoleiros, ok? Meu irmão, é praticamente impossível alguém aqui do sul, sudeste, centro-oeste ir de carro até Manaus sem atolar o carro pelo menos uma vez. Existem inúmeros atoleiros e aquilo nunca muda. Por que que o asfalto nunca chega naquele lugar? Existem interesses internacionais por trás disso aí, meu irmão. É interesse internacional que aquela região continue atrasada. Olha só essa imagem aqui que eu quero mostrar para você. Isso aqui é a densidade demográfica dos municípios brasileiros no censo de 2022, recentemente, né? Tá vendo essa área em branco aqui? Essa área em branco do mapa brasileiro? Meu irmão, uma média de 24 pessoas por quilômetro quadrado, ou seja, praticamente vazio. Essas regiões em vermelho, aonde se concentra a maior quantidade, a maior
porcentagem da população brasileira se concentra nessas regiões em vermelho aqui no mapa. Ou seja, o norte está completamente vazio, praticamente vazio, em relação ao restante do Brasil, ok? É interesse internacional que essas regiões não se desenvolvam, é interesse internacional que essas regiões não seja ocupado por brasileiros, ok? Por quê? Porque essa região, onde tem a menor quantidade de população por quilômetro quadrado, é a Amazônia Legal. Amazônia Legal, ok? Existem interesse internacional para que essa região continue inabitada. Pessoal, eu quero mostrar um vídeo para você sobre o marco temporal. Eu peço, por favor, que você assista esse vídeo, preste atenção sobre o que esse cara aqui vai falar. É a Comissão Parlamentar do Inquérito das ONGs, ok? Existem, cara, centenas de ONGs no norte. Observa bem o que esse rapaz vai falar sobre o marco temporal. Olha só. Esse é o resultado final de tudo que foi feito. Esse é o resultado final das décadas de atuação das ONGs no Brasil. Mais de 67% do território nacional parado, fechado. E essa daí, tudo que está em vermelho, tudo que vocês estão vendo em vermelho aí, passa para o próximo mapa, é maior. São as áreas legalmente atribuídas, né, que são áreas do Estado. Unidades de conservação, terras indígenas, assentamentos quilombolas, áreas militares. Isso que já está reivindicado hoje, sem contar as que ainda virão. Tá? São 1.871 unidades de conservação, 600 terras indígenas, 9.349 assentamentos, 296 territórios quilombolas. 296 não é nem sequer 1% das reivindicações quilombolas, não é 1%. Hoje no Brasil existem 5.500, a última vez que eu vi, 5.560 reivindicações quilombolas, tá? 68 áreas militares. Ou seja, o Brasil todo está tomado e a nossa soberania está absolutamente fragilizada e relativizada pela operação dessas organizações em território nacional. Olha só que coincidência! As regiões em vermelho que você observa aqui no mapa é as regiões que têm mais concentração de terras indígenas, de proteção ambiental, cara, é impossível você cortar uma árvore lá, é impossível você passar uma estrada, é impossível você passar uma ferrovia nessas regiões em vermelho aqui que você está vendo. Então, você observa que é de interesse de grupos estrangeiros que essa região do norte continue não sendo desenvolvida, que não haja progresso nessa região, porque essa região não é mais do Brasil. É exatamente isso que você ouviu, essa região não é do Brasil. Pessoal, presta atenção. Recentemente, o STF está votando sobre o marco temporal, tá? O marco temporal que com certeza o STF não vai aprovar esse marco temporal. Para quem não sabe, o marco temporal ele está tentando travar o crescimento das terras indígenas. Olha só, o marco temporal é uma tese jurídica defendida pelo agronegócio brasileiro e é repudiada pelas organizações indígenas e considerada inconstitucional por juristas e advogados. Por quê? A proposta muda radicalmente o critério para demarcações ao estabelecer que apenas as terras já ocupadas por povos indígenas em 5 de outubro de 1988 podem ser reivindicadas por eles. Ou seja, o marco temporal nada mais quer do que barrar o crescimento das demarcações. Pessoal, entenda bem. O Brasil é um país colônia. As nossas frouxas armadas não defendem absolutamente nada do nosso país. O nosso país é imenso, tá? E a Amazônia não é mais nossa. Entenda bem, meu amigo, entenda bem. Presta atenção nisso aqui. Em reunião, a última reunião que o cachaceiro Lula fez com o Joe Biden, que é o presidente americano, o que ele fez? Ele foi lá pedir dinheiro. Olha só, Lula foi visitar Joe Biden com a bandeja na mão para pedir dinheiro para a Amazônia. Meu amigo, os americanos têm bases cercando a Amazônia, tá?
Só na Colômbia, os Estados Unidos têm 8 ou 9 bases americanas, só na Colômbia, tá? Então, existe um interesse muito grande dos europeus e dos americanos em dominarem a Amazônia. E como eles podem fazer isso sem criar uma guerra? Guerra não vai ter, porque aqui, meu irmão, nós não temos nem como se defender de bandido, né? Então, não é uma guerra, tá ligado? Como é que eles podem dominar a Amazônia, certo? Sem levantar muito alarde? É simples. Mudanças climáticas. Essa é a desculpa, tá bom? Presta atenção no que o presidente guerrilheiro, ex-guerrilheiro das Farc, Gustavo Petro, falou sobre a Amazônia. O presidente Gustavo Petro anunciou uma nova força para proteger a Amazônia com a cooperação dos Estados Unidos da América. Pessoal, eu já falei para você, só na Colômbia, os Estados Unidos têm 8 ou 9 bases militares. Tá? Olha só, bases militares dos Estados Unidos na América Latina e no Caribe. Deixa eu ver aqui, olha só, na Colômbia, 12 bases americanas no Panamá, tem 12 bases americanas em Porto Rico, tem 9 bases americanas na Colômbia e tem 8 no Peru. Sem falar Paraguai também, que tem no Paraguai também, ok? Então, pessoal, observa bem esse vídeo aqui do próprio Gustavo Petro conversando lá com a general americana, falando que nós vamos fazer aqui uma cooperação para proteger a Amazônia. Presta atenção nisso aqui. Esta vez el encuentro del presidente Gustavo Petro con un alto funcionario de Estados Unidos fue con la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos. De los detalles del encuentro, el mandatario reveló el de una nueva fuerza para proteger la Amazonía. Una fuerza militar con helicópteros, etcétera, pero destinada a apagar los fuegos de la selva amazónica, que es el principal problema de seguridad de la humanidad hoy, que no es el narcotraficante tal o Pascual, sino que es la gente que está quemando la selva. Então, o Gustavo Petro, que foi colocado na presidência da Colômbia pela própria ONU, que eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? O Gustavo Petro, ele defendeu que é mais importante combater as queimadas, combater o homem mau que queima a floresta, do que combater os narcotraficantes. Entendeu? Então, cara, dá pra você ver que a Amazônia, ela vai sendo tomada aos poucos, né? Porque o próprio marco temporal, esse próprio marco temporal aqui, mostra claramente que o avanço das terras indígenas está tomando conta completamente do Brasil inteiro. E é justamente, olha só, é justamente nessa região do norte e do norte, que é praticamente inabitada pelo povo brasileiro, é lá onde se concentra a proteção, ok, ambiental das terras indígenas, etc. e tal. Então, pessoal, eu falo para você, o Brasil não é nosso mais, as Forças Armadas não têm a mínima condição de combater os Estados Unidos, tá? Não existe interesse dos Estados Unidos em entrar em guerra com o Brasil, confronto contra o Brasil, porque não há necessidade de fazer isso. Por que não há necessidade de fazer isso? Porque o próprio STF trabalha em prol da Agenda 2030, certo? E o próprio cachaceiro foi colocado lá por eles, ok? O próprio cachaceiro foi colocado lá por eles, para fazer tudo aquilo que os globalistas querem. Eu quero mostrar um vídeo para você do próprio cachaceiro falando sobre as árvores da Amazônia. Presta atenção nisso aqui. A árvore que tem 300 anos de vida aqui na Amazônia, aqui no estado do Pará, não pode um madeireiro qualquer de São Paulo, do Rio, vir aqui, contratar uma motosserra e cortar aquela árvore. Aquela árvore não é dele, não é minha, não é de cada um. Aquela árvore é uma árvore que pertence à humanidade. E, portanto, se ele quiser cortar, ele que plante no quintal dele e corta aquela árvore, mas permita que sobreviva a floresta tal como ela está. Você viu que o cachaceiro Lula, ele praticamente já vendeu a Amazônia, entendeu? Pessoal, entenda bem, os Estados Unidos
é o país mais interessado na Amazônia. Você se esquece que os Estados Unidos comprou o Alasca dos russos, né? Você se esquece que os Estados Unidos tomou o México, tomou um gigantesco território do México. Você não sabia disso? Os Estados Unidos, há um tempo atrás, tentou comprar um território mexicano, só que os mexicanos se recusaram a vender e os americanos foram lá e tomaram aquilo. Ok? Mas qual é a relação entre aquele território mexicano com a Amazônia hoje? Qual é a comparação que eu faço? É simples. Do mesmo modo que a Amazônia hoje é praticamente inabitada pelo povo brasileiro, não tem população morando lá, não tem quase ninguém morando lá no norte, ok? Do mesmo modo, naquela época que os Estados Unidos tomaram o território mexicano, naquela época, o território onde hoje é a Califórnia, ok? Que era do México, naquela época, aquela região era um completo deserto. O México não tinha mexicano morando lá. Tinha pouquíssimas pessoas morando naquela região, ok? Então, foi fácil os Estados Unidos tomarem aquela região para eles, porque não haveria praticamente resistência, ok? Do mesmo modo que o norte hoje não tem ninguém, então praticamente não há resistência em tomar aquilo ali. Basta você fazer algumas bases americanas, ok? Que, meu irmão, aquilo ali já é deles. Qual é a solução, então? Qual é a solução para o Brasil crescer? O Brasil não ficar na mão de STF, não ficar na mão de um cachaceiro que está no governo federal. Qual é a solução? A única solução, meu amigo, é a independência de cada estado brasileiro. Ok? É a independência. Financeiramente, juridicamente, politicamente. Somente assim a gente vai frear, ok? As terras indígenas, frear a preservação ambiental. Porque não sei se você sabe, mas no Paraná, São Paulo, em todos os estados brasileiros, tem essas porcaria de terra aí que não pode mexer. Ok? Então, apenas a independência de cada estado brasileiro, o sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, cada estado brasileiro se livrando dessas amarras ideológicas, se livrando do STF, se livrando do governo federal, se livrando dessa tributação imensa. Cara, só assim a gente vai crescer. A Amazônia? Ah, mas a Amazônia tem muita riqueza lá para a gente deixar essa riqueza na mão dos estrangeiros. Acorda, meu irmão. Aquilo ali não é nosso. Aquilo ali já perdemos a Amazônia. Já perdemos. Ok? É verdade. Imagina só, o estado onde você mora, livre do STF, livre das tributações federais, ok? Livre das regras imbecis do Congresso brasileiro. Imagina só o seu estado fazendo as próprias regras, dando mais liberdade para o setor privado, dando mais liberdade para você. O seu estado cresceria muito. Então, pessoal, essa, infelizmente, é a única solução. É fácil? Não é. Mas tem como fazer. As pessoas precisam começar a enxergar. Esse papo de patriotismo, esse papo de frouxas armadas, esse papo de a cada 4 anos tem que votar direito para colocar um presidente, cara, esquece isso aí. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Agradeço imensamente pela presença e apoio de vocês. Peço que compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal. Até mais.